Olá pessoal, sou Isaac Venturim, Lucas Venturim, meu irmão. Nós somos aqui da Fazenda Venturim, a quinta geração produzindo café aqui na nossa região. Queremos desejar as boas-vindas a vocês à nossa propriedade e dizer que ela está sempre de portas abertas para receber vocês. Então pessoal, aqui a gente está sempre, como o Isaac disse, de portas abertas. E mais do que isso, por causa disso, esse ano a gente organizou um programa justamente para fazer um roteiro de visita com produtores, com apaixonados por café, com torrefadores, que a gente chamou de Fazenda Venturim Sem Porteiras. Por causa da pandemia, a gente acabou tendo que fazer só uma primeira edição, que foi antes de estourar essa pandemia. E agora a gente está fazendo a segunda edição online, especialmente para a SIC, mas a gente pretende fazer isso depois em outros momentos também, até a gente poder estar realmente todo mundo junto, de volta, né? E dizer que vocês são sempre bem-vindos, seja fisicamente ou online, né? Aqui eu queria só mostrar para vocês a última porteira que sobrou na fazenda, por isso que a gente chama de sem porteira. A fazenda está sempre aberta, não tem nem porteira mais, está sempre disposto a mostrar para vocês o que vocês quiserem saber, o que quiserem perguntar, e querendo sempre fomentar os outros produtores também, esse mercado de café especial, mostrar que dá para fazer sim, sempre melhor, essa busca pela excelência, para que a gente possa oferecer cada vez mais um café melhor para quem gosta de café de qualidade. Bom, depois a gente vai colocar aqui uma telinha com um índice para que você possa assistir depois com calma, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo. A gente vai fazer um passeio por todas as áreas da fazenda, falando um pouquinho sobre cada tema. Então, se não der tempo de você assistir tudo agora, você pode selecionar a parte que você quer assistir e depois voltar e compartilhar com algum amigo que você queira também, para poder assistir os trechos que mais interessam, tá bom? Valeu! Acho que o primeiro ponto que a gente sempre começa essa conversa é falando um pouquinho sobre as espécies, né? Existe muita confusão entre robusta, conilon, canéfora, o que é o que. Bom, então o seguinte, a espécie mesmo se chama Coffea canephora. Esse que seria o contraponto, né, a comparação com Coffea arábica, que são as duas espécies mais cultivadas no mundo. Tem algumas outras que têm cultivo comercial, mas bem pouco expressivo. Acho que vale a pena citar a Coffea libérica ainda, mas é coisa de menos de 2% da produção mundial. O Coffea canephora já responde aí por algo em torno de 45, até 50 já há quem diga, né? Então assim, está entre arábica e canéfora. Dentro do Coffea canephora existem duas principais populações de plantas, né? Que a gente chama o conilon, aqui, que é plantado basicamente aqui no Brasil, e o robusta, que é plantado praticamente no restante do mundo todo, mas também aqui no Brasil. A gente compara de uma forma simplificada com as variedades do arábica, mas não é bem isso, porque tem uma diferença grande entre as duas espécies, que o Coffea canephora ele é de polinização cruzada. Então as plantas se misturam com muita facilidade em campo. Então a gente tem, por causa disso, uma diversidade genética muito grande. Então a gente separa essas duas populações. A população chamada de robusta foi encontrada primeiro na região mais de Uganda, mais na costa leste da África, e a conilon, essa variedade conilon, recebeu esse nome até por causa do rio Kwilu, que é no Congo. Ela é encontrada numa área muito grande da África Central até a costa oeste da África, né? E ela recebeu esse nome por causa do vale do rio Kwilu, e aí veio para o Brasil e isso acabou sendo aportuguesado para conilon. Então, dentro de cada uma dessas populações, a gente ainda tem uma infinidade de materiais genéticos diferentes, como se fosse uma infinidade de variedades. E depois, com o advento das mudas clonais, é que se começou a conseguir fazer uma seleção melhor, porque aí você tinha a reprodução de uma planta a partir da própria planta, né? E não de mistura dos pólens, né? Dos gametas, que dariam origem a um novo fruto, que ele não é nem tem a genética da mãe e nem do pai exatamente, é uma mistura dos dois. Então, quando começou depois a selecionar as mudas clonais, aí sim começou-se a ter uma evolução muito grande na seleção genética dessas plantas. Isso, acho que é importante falar um pouquinho também sobre o histórico do café conilon aqui no Brasil. Ele começou a ser cultivado comercialmente muito recentemente, né? A história do conilon tem pouco mais de 50 anos. Então, a partir do começo da década de 70,
depois da erradicação dos cafezais, foi um episódio que teve na história brasileira, não podia mais, muita gente que arrancava as lavouras de arábica era indenizado por isso e depois não podia mais plantar café arábica. Então o prefeito aqui da nossa cidade na época, o Dr. Dário Martinelli, ele resolveu bancar a implantação dessa nova cultura de café, porque as pessoas já sabiam, já tinham um know-how de plantar café. E aí ele fez um viveiro na prefeitura, pegou essas mudas do IBC, as fazendas experimentais que existiam na época, e ele começou a fazer esse viveiro e distribuir mudas. E a adaptação foi muito boa, porque é uma planta mais adaptada para o clima da nossa região aqui, que é bastante quente, que é bastante seco. E essas plantas tiveram uma adaptação muito melhor do que era cultivado antes, que era também arábica, era bourbon vermelho na época que se cultivava, né? E não vai bem essa planta, né? Muito sensível para o clima desse aqui. E aí a espécie começou a se difundir, né, nas famílias da região, que já sabiam, que já tinham know-how de plantar. E aí o cultivo começou a crescer aqui no estado do Espírito Santo. Depois os institutos de pesquisa aqui do estado, principalmente em Capé, começaram a focar muito na seleção genética. Tem um trabalho aí de quase 40 anos já nessa área, né? E hoje acho que é o maior exportador de tecnologia para o mundo inteiro na área de canéfora. O Incapé, depois a UFES aqui também, o IFES aqui do Espírito Santo, todos os institutos de pesquisa, junto com a Embrapa, né, também lá no Brasil inteiro, mas principalmente no trabalho de Rondônia, que tem feito um trabalho muito legal. E aí a evolução da seleção genética dessas plantas caminhou para um lado que hoje a gente não consegue mais distinguir direito, porque tanto as plantas de robusta são híbridas com conilon, quanto as de conilon são híbridas com robusta. Então a gente observa entre as diferenças entre as duas populações. Na verdade, a maioria delas são algumas características predominantes. Então a gente vê uma planta dessa daqui, por exemplo, tem característica predominante de conilon. Não quer dizer que ela não tenha nenhum traço de robusta na seleção genética pela qual ela passou. Então, agora nós vamos abordar um pouco sobre tratamento com os tratos culturais que a gente impõe nas nossas lavouras de conilon. Um trato que fica bem nítido aqui, que a gente utiliza bastante, é a poda programada, poda de ciclo, né, no café conilon. Então esse aqui já está chegando na última produção desse galho, né? Inicialmente ele produziu aqui no primeiro ano, depois a gente limpou, deixou no segundo ano, terceiro e é o quarto ano de produção, né? Nesse momento, nesse quarto ano, a gente nesse espaçamento aqui, que é onde a gente está trabalhando com 3,5 por 60 centímetros entre plantas, 4.800 plantas por hectare, a gente trabalha com 2 galhos, né? Então na hora da renovação a gente elimina um galho, deixa o outro para servir de pulmão para a planta e ter uma produtividade ainda também, e vem e deixa os futuros galhos, né? Os novos brotos, a gente costuma deixar um pouquinho mais alto do chão, é uma facilidade que a gente tem na hora de colher depois. Então esses 2 galhos, o ano que vem, eles vão estar num tamanho aproximadamente desse tamanho aqui, e aí já tem uma produtividade, inicia-se outro ciclo, né? Então aí vai produzir durante 3 anos e depois o processo se repete, a gente vem, corta um e deixa outro galho. Nesse trabalho também, a gente pode exemplificar como são feitas as mudas, né? As mudas de café clonal. A gente retira um broto, né? Esse está meio pequenininho, mas esse broto aqui vai virar uma muda, um clone dessa planta, desse material. E aí os viveiristas vêm, retiram e dessa estaquinha eles fazem uma muda, né? Corta aqui, tira metade da folha e isso aqui vai virar a ser colocado numa sacola, no tubete, né? E aí vai ser a cópia do material genético dessa planta aqui, do DNA dessa planta, de produtividade, produção, resistência, enfim. É assim que a gente faz uma nova muda de café conilon. Para exemplificar sobre os processos de tratos culturais, onde nós estávamos falando de seleção de broto, nós saímos daquela lavoura, só viemos para essa aqui, que é a continuidade, né? Aqueles brotos que estava pequenininho, que eu mostrei no início, eles daí um ano vão ficar desse jeito aqui, ó. Aí a gente vem, aqui ainda ficou um galho mais alto,
mas porque ele não atrapalha, ele está para o meio, né? Então assim, eu tenho possibilidade de colher mais um ano. Mas esse galho aqui já era para ter saído, que se vocês vão vendo aqui, ó, ele vai ficar uma planta novamente, né, com esses 2 galhos que ela foi selecionado para fazer 4 colheitas. Só que eu queria exemplificar também que a gente tem durante o ano um processo que é feito todo ano 2 a 3 vezes, que é a desbrota, né? Quando você limpa um galho, você incide a luminosidade sobre ele e aqui vão saindo brotos. Essa lavoura foi tirada, mas aqui, ó, tinham brotos, né, que a gente tem que fazer a limpeza durante o ano para poder ele não tomar a energia da planta, porque é um galho que não vai agregar em nada. Então a gente retira para que possa ter corrente de ar, né, luminosidade, para assim o grão se desenvolver da melhor forma possível e ter um rendimento que é desejado, esperado. Aqui na propriedade a gente está outro trato cultural que a gente aplica é o cultivo de vegetação nas entrelinhas do cafeeiro, né, que isso aqui ajuda a diminuir a temperatura da terra, consequentemente ele perde menos água, né, e protege o solo, vai gerando a cada roçada que é feita, né, porque esse mato vai crescer, então a gente trabalha roçando e vai gerando uma palhada e vai reforçando a matéria orgânica no solo, né, incorporação de matéria orgânica. A gente percebeu, depois que começou a utilizar, até um rendimento maior na hora de beneficiar o café, porque como ele dá menos temperatura por estar coberto, né, onde tem verde, onde está coberto, ele dá menos temperatura e essa temperatura ela acaba agindo de forma benéfica no grão, que ajuda assim, a não queimar, né, porque às vezes quando você tem uma alta temperatura, o grão ele esquenta, ele chocha, né, ele fica com má granação. Então, além da economia aí de água, a proteção, a gente também tem esse benefício do rendimento maior na hora da granação dos grãos. Acaba ganhando qualidade no produto final, né? Você vê, é fácil de ver como que ele conserva a umidade do solo, ó, com pouca coisa. Às vezes você vê por cima, parece que está seco, mas aqui por baixo já está úmido, ó, e bastante matéria orgânica. Isso é resultado já de alguns anos só manejando o mato, só roçando, controlando para ele não concorrer com o café, mas ele cumpre um papel de biodiversidade do solo também muito importante. Outra coisa que a gente pode exemplificar aqui é sobre o sistema de irrigação. Nossa região é uma região muito seca, né, um clima muito seco e de períodos chuvosos não bem determinados e regulares, né? Pluviosidade média aqui em torno de 900 milímetros ao ano, mas com variações. Então, para garantir que a gente possa nutrir de forma correta e até mesmo não repor a necessidade hídrica da planta, a maioria das lavouras aqui, acho que mais de 90% já trabalham com o sistema de irrigação. E usa-se muito agora irrigação localizada, né, que são avanços tecnológicos que a gente tem de disposição de água, e através da água a gente também nutre a planta, faz alguns controles fitossanitários também. Então nada mais é do que uma mangueira com gotejadores, né, aí a vazão determinada pelo projeto, e por isso aqui a gente consegue alimentar a planta e suprir a necessidade hídrica que ela tem também durante o período. Então, dia muito quente aqui, bom para falar de irrigação, né? Isso aqui que a gente está vendo é um sistema de tratamento da água, um pré-tratamento que a gente faz antes de injetar a água naquelas mangueiras que o Isaac mostrou lá do gotejador, justamente para não ter entupimento. Aqui principalmente a remoção do ferro que tem na água. Então, através desse processo que a gente está vendo, é uma aeração, e aí esse ferro vai oxidar, vai ficar pesado e vai decantar no tanque que a gente está vendo atrás da gente aqui também, para depois ser levado até a lavoura, vai passar novamente por outros filtros, né, para poder tirar mais algum resíduo antes de injetar essa água no sistema de irrigação propriamente dito. Assim a gente garante a durabilidade do sistema, garante uma água mais pura para molhar as plantas e garante também uma melhor qualidade como um todo. Dando seguimento ao que a gente vem falando e mostrando na nossa propriedade, aqui nós estamos com uma nova tecnologia em plantação. São as caixas para a gente fazer a nutri-irrigação, né, a nutrição das plantas através da irrigação. Então aqui, só para mostrar as caixas onde são colocados elementos separadamente,
e a gente pode fazer a junção deles também, né? À medida que as plantas vão precisando. Cada caixa vai ficar com um tipo de nutriente e através de análise de solo, análise foliar, né, que são os exames de sangue feitos nas plantas durante o ano, a gente vai detectar o que precisa e aí vai dimensionar na medida certa para cada setor, para cada lavoura, a necessidade nutricional. Uma das diferenças básicas do conilon do canéfora para o arábica é a necessidade de polinização cruzada, que a planta do conilon depende de polinização cruzada. Então, durante a florada, esse ano a gente fez um trabalho em parceria com a Agrobi, que é de polinização assistida, que é a saturação da lavoura, colocando colmeias ao longo da lavoura, para que a gente tenha uma superpopulação de abelhas e dessa forma a gente intensifique a polinização que as abelhas fazem. É claro que tem outros agentes polinizadores, tem também abelhas naturais presentes no ambiente, mas dessa forma a gente consegue intensificar e melhorar a qualidade dos frutos e também a produtividade da lavoura, mantendo a harmonia com o meio ambiente. Então, pessoal, agora estamos chegando aqui na nossa área de pós-colheita, né? Aqui a gente consegue representar um pouco das nossas experiências, né? Para fazer pequenas quantidades, microlotes, é um terreiro suspenso. Temos mais ao fundo lá a nossa estrutura onde faz a maior parte do nosso café, que é o cereja descascado, que ela comporta, né? Passa 100% da nossa produção. E aqui também temos aqui a nossa fábrica de microlotes, né? Que é onde a gente faz uma quantidade maior de experiências e novas descobertas com essas experiências de sabores diferentes, de cafés especiais, diferenciados. Não está mais na época de colheita, né? A gente vai colocar algumas imagens nos vídeos aí para vocês terem uma ideia, sentir o gostinho da safra, né? É bom que digital dá para a gente fazer isso, né? Se estivesse aqui fisicamente não dava para fazer essa improvisação, mas pelo menos vocês terem uma ideia de como que a gente faz os processos de fermentação, processo de inoculação de leveduras, alguns processos. A gente faz cereja descascado, como o Isaac falou, a gente faz café natural, enfim, a gente faz de tudo um pouquinho aqui, honey, e a gente espera que também vocês tenham a oportunidade de provar em breve esses cafés. Lembrando que a secagem é feita toda a fogo indireto, né, a baixas temperaturas, para poder deixar o grão mostrar o que ele realmente tem de sabor e de característica. Então, pessoal, esse ano, com a nossa vontade de continuar sempre pesquisando e desenvolvendo novos processos, a gente decidiu fazer uma estrutura pequena só dedicada a isso, que a gente está chamando de fábrica de microlotes. Por quê? Aqui a gente consegue fazer diversos processos com uma quantidade pequena de café, secar separado, manter a rastreabilidade, monitorar, para a gente ver quais desses processos que têm um melhor resultado, para a gente depois tentar ampliar e fazer numa escala um pouco maior, né, no ano seguinte. Então, todo ano a gente faz isso, mas até então a gente meio que improvisava para fazer essas experiências, e esse ano a gente construiu esse espaço. Aí tem as bombonas de fermentação, que vocês podem ver ali em cima, né, com válvula de airlock. A gente faz fermentação aberta também nesses tanques de polietileno. Depois a gente tem uma estrutura de secagem aqui atrás, que é um secador estático, né, com várias células ali para poder fazer a secagem bem lenta do café. Então a ideia dessa estrutura é justamente um ensaio, para que a gente possa fazer lotes pequenos e a gente possa depois ter o controle total desses lotes para replicar em escala maior depois. Então, aqui nós chegamos agora na área de armazenamento, que é para onde a gente traz os cafés depois de beneficiado, né? Aqui a gente tem um armazenamento fechado, fica tudo identificado, os cafés ficam ensacados, alguns em bag, alguns em sacos de 30 quilos, e assim a gente mantém a rastreabilidade. Todos os bags estão identificados ali tem um número do lote, a gente consegue saber então que data que ele foi colhido, de qual talhão que veio, e atestar também, acompanhar a qualidade daquele café, que a gente prova todos os lotes aqui com pelo menos 10 xícaras para ter uma amostra estatística mais forte, mais coerente, e depois como é que ficou essa qualidade depois do rebenefício dos lotes. Assim, a gente conhecendo melhor cada lote
e a qualidade de cada lote, a gente pode agrupar os lotes que são semelhantes para fazer lotes maiores, no caso da exportação, e a gente pode separar os lotes que são diferentes, de acordo com o perfil que cada cliente gosta, e assim quando o cliente pede um determinado tipo de café, a gente tem condição de oferecer uma coisa mais próxima do que ele está querendo, e a gente é mais assertivo assim na oferta do café para os nossos clientes também. Bom pessoal, agora eu queria mostrar para vocês aqui a última etapa do café especial, né? Como vocês sabem, além de produtores de café, nós temos uma microtorrefação aqui na fazenda. A gente começou esse trabalho principalmente para mostrar às pessoas a cultura do café conilon especial, então muita gente ainda hoje tem dificuldade para torrar o conilon porque não tem tanta experiência, não tem tanto hábito. Então para a gente também é importante poder passar um pouco de experiência nessa linha da torra e da extração, apesar de a gente não ser especialista nisso. Mas de qualquer forma eu queria convidar vocês a conhecer nossa microtorrefação e a tomar um café com a gente aqui também, pelo menos online. Vamos lá? Então, aqui é realmente onde a gente torra o café efetivamente, né? Um torrador, para quem não conhece, um torrador Átila de 5 kg. A gente coloca o café cru aqui em cima e aí a gente faz a torra do café, aqui ele sai para resfriar. Né? Aqui na loja, depois a gente invasa o café, tem um período de descanso para o café. Depois a gente tem alguns outros produtos à venda, depois vocês podem encontrar no site. Isso aqui é um negócio muito legal que a gente está com uma promoção especial agora para a SIC. Isso aqui a gente fez um kitzinho de degustação com 4 cafés, com processos diferentes, que aí você pode provar, são pacotes de 60 gramas, então não dá para ficar velho em casa. E aí você pode provar 4 processos diferentes daqui da fazenda, para você ter uma ideia do que pode ser esse universo de café conilon especial. Se você não conhece ainda, esse aqui é um bom ponto de partida. Então, eu queria mostrar mais um detalhe para vocês aqui do armazenamento. Essa aqui é a sacaria que a gente usa para café especial, uma sacaria que por fora ela tem 3 camadas de papelão e por dentro ela tem esse outro polietileno aqui de alta barreira. Esse aqui já está aberto porque a gente já está torrando esse café, mas quando manda para o cliente a gente manda com o selo térmico. O café, assim ele fica depois acondicionado aqui dentro. Esse aqui já é um cereja descascado da safra desse ano. Pena que eles não podem sentir o cheiro, né? Se vocês pudessem sentir o cheiro, quando vocês vierem aqui vocês vão ver. Então a gente sempre gosta de encerrar as visitas aqui tomando um café, né? E a gente gostaria que vocês se sentissem aqui com a gente, tomando esse café com a gente, e que brevemente a gente possa realmente fazer isso fisicamente também juntos, e não só unidos em pensamentos, conectados pelo café. Tá bom? Que tempos melhores venham, que a gente se mantenha unido para vencer essa crise juntos. Tá bom? Valeu, um abraço. O de cá não tá caindo. Aí, estoura um pouquinho mais pra cá. Aí, garoto. Ah, garoto.